só responde o que foi perguntado. Ele Aham, dá complementos. maneiro. Conseguiram gravar? Conseguimos. Não pelo aplicativo, mas a Kelly e a Daphne conseguiram gravar pelo celular. Ah, legal. Pelo menos duas. Eu acho sempre legal vocês, pelo menos, terem umas duas pessoas gravando, porque já rolou de ter gente que teve problema na gravação e só tinha uma pessoa gravando, e aí acaba, Oi, professor, boa noite. boa noite, Vamos perdendo muita começar, coisa. aproveitar que tá vazio, que ninguém entrou ainda. Aí a gente começa a falar e ninguém precisa, entendeu? E Eu vai não tô levando. entendendo. Boa noite, Foi- gente. Logo você Professor, que ó, gosta de aparecer, tá falando isso? professor, meu dia não foi bom, entendeu? Hoje eu não tô com minha aura pesada. Toma um banho de sal grosso depois da Não aula. tá adiantando não. Deixa ela. Ah, não. Arruda, sal grosso, essas coisas não tá indo, não. Água benta, tenta tudo ao mesmo tempo. Mas por que isso, Verônica? Por que você tá no modo revolt hoje? Que revolte, professor. Não gosto de falar muito da minha vida, não, mas depois eu chamo você no privado e explico minhas Tá bom. tristezas. Desabafo. Tá complicado, tá complicado. Tem que voltar tudo ao normal logo. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, hein? Pois é, professor, pois é. Eu acho que só no que vem mesmo. Que isso, Não, garoto? Tá vamos, nada. vamos, vamos torcer para o próximo semestre e vocês já estarem presencialmente lá na Celso, né? Ai, por favor. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Esse semestre, assim, eu até acho que realmente acho que não sei se volta não, mas próximo, ó, por favor, né? A gente não Pois tem, é. a gente não tem nenhum parecer da Celso ainda, não houve nenhum tipo de decisão em relação a isso. A gente está acompanhando o que os governantes estão tomando de decisão, né? Aí essa é a Ah, minha professor, impressão. Minha impressão é que a gente talvez não volte esse semestre. Diga. falando em Celso, eu não sei se é só no meu portal ou se de outras pessoas estão. Tá, as aulas estão tudo embolado junto com administração e contabilidade. Não sei se o senhor chegou a dar uma olhada. Não. Faz o seguinte, me manda no privado seu nome inteiro e Tá, sua matrícula, que aí eu abro um chamado para você com o ok. pessoal do TI. Ou você mesmo pode falar na secretaria virtual. Talvez seja até Eles mais estão rápido. atendendo? Na virtual, sim. Mas assim, de qualquer Ok. forma, você consegue acessar nossas aulas. Consigo, é só que o da contabilidade está junto. Aham. Deve ter acontecido algum problema no sistema. Manda um e-mail para eles e vê o que eles respondem. Ou não sei se tem chat. Eu acho que deve ter chat para você falar com eles. E aí, Uhum, se não resolver, você me fala que aí eu tento resolver por aqui. tá bom. Tá? Acho que. Diga, Eduardo. Pô, desculpa até a pergunta, mas assim, eu tô um pouco boiando do Perdido. que eu tenho que postar hoje no fórum. Tá, o que você tem que postar hoje no fórum? Sim. Tem que ver lá no fórum. Também não tem tudo de cor, não. Pesquisa quantitativa do dia 15. Alguém já conseguiu postar Que é hoje? para você comentar no outro, não é isso, não? Ai, cara, me recuso. Ih, gente, É, comentar em alguma coisa de outra pessoa. Para você comentar o planejamento de pesquisa de outro grupo. Ok, perfeito. Tá? Aí você não precisa postar no dia de hoje. Você pode só comentar no do item anterior que o RA está propondo lá. Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Pessoal, vamos Professor. começar. Diga, Mari. Mas é que eu não consigo levantar a mão. Calma, Correto. uma de cada vez.
Ah, eu não levantei a mão, desculpa. Não sei se alguém levantou. Vai, Mari, começa. Você já tá com a voz aí. Isso daí é do dia 23, é porque eu cheguei agora. A gente tem que comentar em cima do dia 23. Isso. Correto? Isso. Ah, tá, porque eu vou fazer isso. O que mais? Quem ia perguntar? Eu, Sofia. O RA de hoje eu ainda continuo sem entender. Planejamento de pesquisa que você diz é aquela lista que a gente teve que fazer na aula passada? Não. Isso tem a ver com o RA que vocês estão fazendo. São duas coisas em paralelo que estão acontecendo. Essa lista que eu pedi para vocês revisarem é justamente da Não, isso eu atividade da aula entendi. É que passada. essa questão do RA que eu não entendi. Então, a questão da RA pede para vocês comentarem no item anterior, num tópico anterior, que cada grupo postaria o planejamento da pesquisa. E aí você iria lá, olhar o planejamento da pesquisa do grupo e dar o seu parecer ali, o que poderia ser melhorado. Tá. Aí, Mari, me lembra aí qual é a data da postagem? Dia 23? Não. Tá Dia rolando aí? 23. 23. Isso, 23 de março. Tá rolando tiroteio em algum lugar, gente? São fogos? Alguém roncando? Parecendo. Sei lá, né? Deixa eu ver aqui, conferir aqui no RA. Lá na Kelly, lá no Caramujo, São Gonçalo. Porra. Eu já vi aqui, é do dia 23 mesmo. Não. Ó, leia o Não é aqui não, planejamento da gente. pesquisa do Tá outro tudo- grupo no fórum e faça comentários a fim de melhorar o desenvolvimento da pesquisa. Isso para o fórum de hoje. Planejamento de pesquisa. Deixa eu ver. Onde que está aqui o planejamento de pesquisa? Dia 2 de abril, na verdade. No item 5 de fontes e tipos de pesquisa e tipos de dado. Complemente o planejamento da pesquisa com o que julgar importante. Ou seja, você vai voltar Não é para comentar o do dia 23? dia 23. Eu também tinha entendido dia 23, porque era o planejamento de pesquisa do outro grupo. Que era a pesquisa de mercado, né? Isso, também entendi dessa forma. Eu até já desenvolvi aqui um textinho para postar. Porque esse do dia 2 é pra gente Complementar comentar... esse, né? Cadê? Compartilhar a tela aqui com vocês, fica mais fácil. Então, olha só. Ah, tá. A gente está em pesquisa quant, não é isso? Pesquisa quant hoje, 15. Leia o planejamento da pesquisa do outro grupo no fórum e faça comentários a fim de melhorar o desenvolvimento da pesquisa. Vamos ver qual é o primeiro planejamento que tem postado lá. O primeiro antes desse, né? Aqui é para postar o infográfico. Poste no fórum um pequeno texto. Elabore o infográfico. Publique um resumo. Quadro elaborado. Aqui, ó, complemente o planejamento da pesquisa, item 8 da seção anterior. Então, na verdade, esse do dia 2, ele pede para complementar o do dia 8. Então, realmente, é o do dia 23 de março. Tá. Tá? Beleza. Aqui, pesquisa de mercado, item 8. Tá? Eu devia ter posto aqui qual era o item e de qual tema, para ficar mais fácil. Mas beleza. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Podemos começar a apresentação? Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Então, o grupo pode começar.
Bom, gente, boa noite. A gente vai falar sobre o artigo 13. Verônica e Bernardo, tá aí? Tô bem aqui. Estamos. Tá. O arquivo consiste falando sobre os melhores líderes, são grandes professores. Pode passar, professor, por favor. O autor é o Sidney, eu não sei falar o sobrenome dele, gente. É uma trava-língua. Finkelstein. É quase Frankenstein. Isso aí. Ele é professor na Stephen Holt, de administração, e diretor docente de uma escola de business. Ele basicamente fala sobre experiências de vida e aprendizagens que os líderes passam de uma forma diferente, o não tradicional, nas empresas, e que é bastante interessante. O Bernardo vai começar a falar um pouquinho para vocês. Já até passei o slide aqui, nem sei se era para passar. Sim. Passa só mais um, professor. Pode voltar. Desculpa. Gente, boa noite. Calma aí, Desculpa, era a Verônica, não Bernardo. Isso. Pode. Uma das frases do Sidney que ele coloca no artigo é que eles personalizam o ensino para ajudar seus funcionários a decolar. Eu vou explicar no próximo slide por que ele colocou isso. Pode passar, professor. Então, no artigo... Fala um pouquinho mais alto, Vê. Ai, desculpa, calma aí. O artigo fala sobre as lições inesquecíveis, né? Que foram, na verdade, grandes líderes que ensinaram, né, uma variedade de tópicos que foi dividido em 3 categorias: profissionalismo, conhecimento da arte e lições da vida. O profissionalismo nada mais é do que o gestor ensinar ao seu funcionário a como lidar, né? A como atender, a como se comunicar, a como ele pode enxergar, né? Como ele pode ter uma visão melhor do seu setor no futuro. No nosso artigo, tem um gestor chamado Frist, não sei quem leu, né, acompanhou, e das coisas que ele falava é que, no caso, ele era médico do Hospital Corporation of America. Gente, falei, olha. E ele explicava que todos os médicos têm o dever, isso era o que ele dizia, de fazer exatamente o que aprendeu quando fez o juramento. Se algum gestor, né, fizer de forma que não foi ensinado, que ele poderia... Ai, meu Deus. Tá. Então, ele explica que se alguém fizer diferente do que foi ensinado, os hospitais no futuro podem começar a fechar, que eles ensinam da forma incorreta. Conhecimento da arte, pelo que eu entendi no artigo, é quase parecido com o profissionalismo, só que ele passa para o seu funcionário a arte dele, como é feita, a forma que tem que ser feita, e ele leva o funcionário pro... Tô falando muito alto? Não, tá bom. É que eu tô berrando. E ele leva o funcionário pro ambiente, onde tudo acontece, né? Ele bota a pessoa em prática. E isso faz com que a pessoa seja testada todos os dias, né? Lições de vida... em lições de vida... Tô nervosa porque eu não... Em lições de vida, ele bota em prática tudo que ele passou para os seus funcionários. Ele diz que que houve um chefe, um ex-chefe, que mostrou um cartão de anotação dele em que estava escrito seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
E uma lição que ele teve é que tudo que ele passou para ele no futuro, tudo que ele explicou, foi aprimorar. O seu funcionário, quer dizer, o ex-chefe ou o ex-gestor, conseguiu guardar para ele, né? Para que todos os objetivos dele ficassem guardados, algo do tipo assim. Pode passar. Falando também, pegando o gancho da Verônica, essa frase diz muito que os líderes excepcionais, eles não precisam só ensinar a trabalhar. Eles também podem se conectar com os seus colaboradores, ensinando princípios de vida que eles acham muito úteis, com profissionalismo. Eles valorizam enfatizar muito a integridade e os altos padrões éticos e o conhecimento da arte, que não é só porque ele é um líder sênior que ele só vai fazer coisas da gestão e os detalhes práticos vai passar para os seus subordinados. Um exemplo disso é no filme O Senhor Estagiário, onde a líder, a CEO da empresa, ela se viu no exemplo que ela teve que ensinar as pessoas como empacotar roupa, Sim. empacotar direito para chegar no cliente um serviço impecável. Pode passar o slide. No caso, manter a qualidade, né? Isso aí. Vou falar sobre o momento ideal. Os líderes, eles não esperam a momentos de avaliação para avaliar o funcionário. Por exemplo, de 15 em 15 dias nós vamos ter um feedback ou vai ter avaliação da equipe ou de determinados funcionários. Eles criam oportunidades para falar o que eles querem para o funcionário. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Eles criam oportunidades de ensino. Por exemplo, trabalhar em uma área aberta, onde o gestor ele consegue ver todo o setor que ele comanda e dar palpites. Só um momento. Convidar pessoas para um jantar de trabalho, pegar uma parte do dia para falar com determinada pessoa. Isso é o que faz eles diferentes, porque a maioria dos gestores, eles ensinam a trabalhar, você tem que fazer isso, e o feedback deles é completamente o que eles estão ou não fazendo de errado, o que tem que ser melhorado. Eles não ensinam a mais para a pessoa conseguir se aprimorar. Oi. Pode passar o slide. Eu passo a bola para a Kelly. Perdão, eu tava falando com coisa desligada. Eu vou falar um pouquinho sobre didática de superior. E essa frase, o Sidney coloca que embasa um pouquinho do que o Bernardo falou. Que grandes líderes não esperam a coisa perfeita. Eles criam oportunidades de ensino, uma vez tirando os seus protegidos do escritório e levando para outros locais tranquilos e inusitados. Que às vezes uma conversa não formal, você consegue passar mais aprendizagem do que dentro do ambiente de trabalho. No meu antigo trabalho, eu trabalhava numa multinacional e o meu líder, ele fazia muito isso. Ele, ao final do expediente, ele levava a gente para algum lugar para poder conversar, para ter uma troca de ideias, para saber como está o ambiente. E também dava muita lição de vida. Pode passar, professor. A didática superior
fala basicamente que o Sidney estudou diversos líderes e ele verificou que eles eram muito inteligentes e eram inteligentes bastante para não quantificar ou abarrotar os funcionários de informações, que cada um tem sua limitação e por isso ele usava 3 técnicas, que é o ensino customizado, aonde eles abraçavam a personalização e preparava lições sob medida de cada aprendizado, de cada perfil de funcionários. Que eles sabiam que cada um tinha sua limitação e que a mesma técnica não serviria para todos. Ele coloca também como exemplo de que ele dava algumas lições, como teve uma entrevista, uma reunião, onde um dos subordinados de um líder corrigiu uma pessoa no meio da reunião. Após o final da reunião, ele chamou a pessoa no canto e falou que, em voz baixa, que não se corrige as pessoas quando não é importante. Ou seja, a informação não era importante, ele acabou achando no dever de chamar a atenção da pessoa, porém não precisava. Deixa eu ver aqui. Tem as perguntas. Ele fala que os líderes nota 10, eles apoiam o Sócrates, que ensina a fazer perguntas relevantes, muitas vezes promover o próprio aprendizado. Ele sempre sondava com perguntas para saber como passava, perguntava o que achava da empresa, se a empresa fosse dele, da pessoa, o que ela mudaria. E também pedia para os colaboradores fazer isso com os clientes, perguntar como anda o atendimento, o que ele está achando, se ele está gostando, se tem alguma coisa a melhorar ou não. E, por fim, os modelos, que é outra tática de ensino comum e poderosa usada pelos executivos, que ela tende a... Calma que eu me perdi. É uma forma, os modelos que ele dá um exemplo de um ex-chefe do David, que era diretor de investimentos da Wally. Ele era muito reconhecido pelo fato dele assegurar os recém-contratados que ele estava ali para poder ensinar e faria de tudo para que a pessoa pudesse ser muito bem sucedida, até mesmo para ser admitida em outras empresas, que era o que a maioria das vezes acontecia. Ele não estava ali somente para poder mandar, ele estava lá para poder ensinar e dar uma base para as pessoas de uma forma diferente, da aprendizado. E para finalizar, o Sidney informa que ele entende que mesmo com pouco ensino personalizado de alta qualidade pode render dividendos, ou seja, você prestar mais atenção nos seus funcionários, ver se as coisas se algumas lições são relevantes para poder passar para o ambiente de trabalho e para conseguir entender um pouco da empresa também e não precisar desses treinamentos tradicionais, que uma lição de vida pode ser muito mais eficaz do que treinamentos. Pode passar, professor. E é isso, gente. Deixa eu tirar. Uhul! Bom, Eu acho que o que eu acho mais interessante é que a gente volta a falar de liderança, né? E agora é como a gente pode ter uma liderança que gere mais engajamento, se conecta com o artigo anterior. Queria saber de você. Diga. Não, pode falar, termina. Vai lá, Verônica, pode ir. Não, é porque lendo esse artigo, eu me vi, assim, em 2 situações, né? Uma da que a Kelly falou e a outra no que que o Bernardo falou. A entrevista da Farmen, por exemplo, um exemplo, né, do que o Bernardo falou. Eles já deixam bem claro que eles dão um objetivo para o profissional e o profissional que
que tem que correr para poder chegar nesse objetivo. E nisso, eles avaliam, né? Eles dão um feedback diário para os funcionários. E em relação ao que a Kelly falou, em questão de perguntas, eu falo sobre uma coisa pequena, uma padaria que tem aqui ao lado da minha casa. Quando você entra nela, todos os funcionários perguntam se vocês estão sendo bem atendida, perguntam o que poderia melhorar, passa a informação de que sempre vai ter melhoria de certas coisas. Eu acho muito legal isso. Sim, com certeza. Queria saber de vocês, além dos exemplos que vocês já trouxeram, se vocês já passaram por alguma situação em que vocês aprenderam alguma coisa de um superior de vocês, de um líder de vocês, e que não efetivamente era um treinamento, era no dia a dia, de repente. Sim, comigo eu trabalhava diretamente com o CEO da instituição e eu participava mais da parte internacional. E nós fomos para uma reunião onde eu fui intermediando o contato com a pessoa. E chegou na hora, ele virou para mim e falou assim: Kelly, apresentação. Olhei para ele e falei: oi? Apresentação. Eu falei: mas não tem apresentação? Ele: não, mas tinha que ter. E aí? Aí eu tive que me redobrar, fiz ali o que dava para fazer, e no final de tudo ele falou assim: isso era um teste para ver como você se sairia. Se você estava realmente preparada para onde você está, ou se você precisa aprimorar algumas coisas. Me pontuou o que eu falei bem, o que eu não falei bem, o que precisava melhorar. Então, isso eu levo para a vida. Questões em relação ao trabalho, lá foi um lugar que me ensinou muito. Por ser uma empresa grande e ter um leque de opções, de pessoas, de assuntos também. A gente sempre tem que estar inteirado de tudo e ligado, porque se acontecer algum tipo de imprevisto, tem que colocar a cara a tapa e ir. Sim. Claro que na hora dá vontade de esganar o cara, de te dar medo, te dá vontade de mandar o cara para aquele lugar, se demitir, dá vontade de tudo. Só que, né, respiramos fundo e vamos embora. É que para fazer, tem que fazer. Não dá cara a tapa. Né? Mas acabou que eu Com acredito certeza. que isso tem sido bom para você. Sim, ele sempre falava pra mim, agora você não vai entender, mas pra frente você vai entender. E realmente foi assim. No momento eu não entendia, mas depois eu vi que o que ele fez me fez mudar os meus hábitos profissionais. Agora você provavelmente até agradeça a ele. Pois Obrigado por ter sido filho da puta. Só por isso, mais nada. Sofia, você queria falar? Tá com uma levantada? Nem sei se ela tá aqui. Tá. Sofia? Alô, alô, Sofia? Eu acho que ela já falou, gente. Isso foi antes de começar a apresentação. Não, ela botou 8h51, a gente não começou 8h45. Gente, acho que a Sofia saiu do grupo. Ah, não, tá aqui. Ela tá aqui, eu não sei se ela tá ouvindo. Se ela tá... O nome dela, pelo menos, está online aqui. E das outras pessoas que participaram, quem já... Da apresentação agora, quem já participou de algum processo que aprendeu alguma coisa na empresa e que não foi em processo de treinamento, mas no dia a dia, um gestor, um líder? Às vezes eu acho que eles conseguem motivar a gente inconscientemente. Por exemplo, quando o gestor ou seu chefe, seu superior, te pede uma coisa e você não entende bem o que fazer. Então, você vai perguntar para ele ou você vai tentar procurar entender sozinho da sua forma? Entendeu? Aham. Hoje eu fiquei no
Hoje eu tive uma situação na empresa que um dos meus superiores pediu para eu fazer uma planilha e o outro falou que esse superior que me pediu queria outra coisa, não era o que eu estava fazendo. Aí o gestor que me solicitou isso não estava na hora, eu fiquei numa corda bamba. E aí, eu faço o que eu entendi ou o que o meu outro gestor falou Sinalizou, né? que é isso? No final, eu fiz as duas coisas, porque se uma não tivesse certa, a outra tinha que estar, né? É. Aí ele até pegou os dois relatórios e pediu obrigado, falou que precisava dos dois mesmo. Ou seja, no caso ele precisava dos dois, não precisava nem do que o meu chefe falou, meu outro chefe falou, e nem do que eu entendi. Ele precisava das duas coisas juntas. Aham. Precisava de uma coisa mais completa, não a parte que você tinha entendido e nem que o outro gestor. Pelo menos deu trabalho, mas no final das contas funcionou, né? Você não teve nenhum problema em relação a isso. Acho interessante de a gente pensar que, assim, assumindo qualquer cargo de liderança, e não necessariamente de equipes grandes, a gente está suscetível a encontrar com a nossa equipe a qualquer momento. E todo momento que a gente encontra com a nossa equipe é um momento de aprendizado, ou melhor, é um momento potencial para gerar algum tipo de aprendizado ali. Então eu acho que mais do que nunca a gente está vendo em alguns artigos que a gente está discutindo que o líder tem papel fundamental em muitas coisas, no trabalho de equipe, no engajamento, na qualidade do trabalho, enfim, em N atividades, e que basicamente o gestor precisa olhar para o seu funcionário, né? A gente vê muitas situações que o gestor está muito mais preocupado com um mero número do que efetivamente em gerar a equipe, gerir a equipe para melhorar o número, né? A gente só está discutindo várias coisas, mas no final das contas, quase tudo que a gente está discutindo com os seminários nos remete ao quão importante o gestor é. E não apenas para tomar conta ou gerir aquela determinada equipe, mas sim para desenvolver todo o trabalho deles. É muito mais, o trabalho é muito mais, como é que eu vou dizer, mais profundo do que realmente parece. E isso, muitos gestores não têm consciência disso, né? Porque é uma coisa que é mais sutil. Como é que você vai perceber, se você não tiver nenhum tipo de treinamento ou estudo em relação a isso, que o seu papel como gestor é fundamental para dar exemplo para o funcionário, para cativar o funcionário, para ensinar alguma coisa para o funcionário, para ele efetivamente fazer um bom trabalho. É muito fácil o gestor culpar o funcionário ruim. Será que todos os funcionários que levaram culpa em algum momento da vida, aquela culpa realmente é dele pelo trabalho ruim, ou foi o gestor que não fez o seu papel efetivamente e acabou que o elo mais fraco estourou? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer comentar algum caso? Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Algumas pessoas já até falaram sobre situações assim em outras apresentações. Nada, gente? Ninguém? Bem, então se ninguém quer comentar nada, a gente encerra. Parabéns, pessoal. Em relação às postagens de vocês, lá da aula sobre pesquisa qualitativa, eu já fiz alguns comentários nos grupos que
que eu conseguir ler antes de a gente se conectar aqui de novo. Eu vou comentar lá os outros que postarem e estou disponível para tirar dúvidas se vocês tiverem alguma. Aí me mandem mensagem, Professor, diga. a explicação que você estava dando antes foi gravada? Foi, Tá. A mas gente vai ter acesso quando? eu devo conseguir botar online amanhã. Vou colocar Tá. hoje no YouTube, provavelmente, depende aqui do como o programa vai responder. Mas eu também posso explicar de novo o que aconteceu, o que você precisa saber. Qual é a sua dúvida? Não, Eu não, posso é só explicar. mesmo para saber o que foi falado mesmo. Tá, beleza. Eu vou postar lá sim. Diga, Marlon. Professor, sobre essa questão que é para a gente comentar o planejamento do dia 23 de março, Sim, isso é individual, né? Cada um isso, tem que comentar em individual. algum. Isso. Tá. Era só isso. Tá. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Bem, então, bom resto de semana para vocês. Até a próxima. Bom descanso hoje. Se cuidem. Permaneçam em casa. A quarentena não acabou. Estou vendo muita gente afrouxando a quarentena, então tomem cuidado aí que daqui a pouco a gente começa a perceber mais casos. Tá? Então, por favor, se mantenham o máximo em segurança possível. Bernardo, Diga. estava enrolado aqui com o áudio. Essa questão da RA que é para ser comentada, do dia 23, Sim, se eu não me engano, eu perdi o prazo para fazer a entrega do dia 23. uhum. Eu posso fazer essa entrega de hoje? Pode. Se o seu grupo, ninguém dos... Que eu acho que era uma entrega do planejamento do grupo, né? Mas era. Então eu Era devo do estar grupo. confundindo, porque eu dei uma olhada no. Eu devo estar confundindo, porque eu dei uma olhada no final de semana, nos Uhum. itens, e entendi que um deles era um que eu perdi o prazo e que era individual. Tinha que fazer algum comentário. Tem um ou outro que, na verdade, o comentário é individual, mas a postagem inicial não era. Então, mas assim, se você quiser, se você fez um planejamento, quiser postar lá, pode postar. Todos os fóruns estão abertos. Tá, beleza. Mas continua valendo ponto ou não? Só vale ponto a postagem na data. Até a data. Se postou depois, aí não vai valer o ponto. Vladimir. Professor, só confirmando aqui, o RE de hoje é individual Sim. e a caixinha do dia 15, que está lá no Não ED, a gente precisa deixa em branco. responder. Isso, Dia perfeito. 23, né? É. Perfeito. Obrigado, tá, professor? Quando eu fui criar, eu fui lendo as datas e fui criando. Aí depois eu vi e não deletei a caixinha. Fica como referência só. Tá bom, obrigado. Nada. Marlon, diga. Desculpa, esqueci de abaixar. Beleza. Bernardo. Só para deixar claro, os fóruns que não valem mais pontos porque foram entregados fora da data são os fóruns da RA, correto? Isso. Os fóruns que são da aula, pode deixar 1 dia, 2 dias para fazer depois, correto? Sim. A única coisa é que assim, o fórum da aula vai refletir na nossa live, nos nossos encontros. Então, quanto mais tempo você demorar, menos você vai tirar proveito daquilo. Tá? Então, a ideia é assim, se não conseguir fazer naquele dia, na próxima aula, por exemplo, a gente vai ter mais uma aula, mais uma caixinha lá liberada com uma SA. Então, assim, não conseguiu terminar a atividade proposta naquele dia. No máximo, antes da aula do dia seguinte, porque eu preciso ler para comentar. Então, se não conseguiu fazer segunda, que faça no máximo na terça, para eu conseguir ler na quarta, para a gente comentar na quarta antes no horário da aula.
Senão eu não consigo nem ajudar vocês e nem pontuar o que está bom, o que não está. Aí a nossa interação vai acabar ficando só pelo fórum, que eu acho que vocês perdem muito. Então, assim, se não conseguir fazer no dia da aula, faça pelo menos até um dia antes da aula seguinte, que aí eu consigo ter tempo para ler. É porque eu também não vou ficar entrando no fórum a todo momento. Eu tenho outras turmas com outros fóruns para ver. Então, se eu, por exemplo, eu fui na turma de vocês hoje à tarde, vi que tinha um grupo só que tinha postado. Cara, eu não vou entrar de novo antes da aula. Eu entrei à tarde, antes da aula, e só tinha um grupo, aí eu deixei. Até que a gente se encontrou aqui, aí expliquei de novo como é que era para fazer o exercício, aí todo mundo começou a trabalhar, e beleza. Mas se não, postou 10 minutos depois que eu fui, e aí vocês vão ficar como se eu não tivesse visto naquele momento, né? Então peço para que vocês tentem postar pelo menos no dia anterior à aula. Se não conseguir fazer no dia da aula, que seria o ideal, que faça pelo menos um dia antes da aula seguinte. Ok, professor. Tá? Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Então tá, pessoal. Boa noite. Bom descanso a todos aí. Não se esqueça da quarentena. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau. professor.